Seja bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseiro. Eu sou o professor Tiago Gomes e irei resolver agora a prova de matemática para o concurso do Banco do Brasil do ano de 2018, realizado pela Fundação Sesgran Rio. O cargo é o cargo de escriturário. Então, vamos lá. A primeira questão que nós temos aqui, ela trata sobre uma soma. Ele diz para x maior que zero, seja S de x a soma, e aqui ele me dá os termos. Nesse caso aqui, o que é que nós temos? Nós vamos ter que descobrir, sempre que você tiver uma soma infinita, se ele vai estar trabalhando com uma PA, uma soma de uma PA ou de uma PG. Só em você descobrir isso aqui, você já tem grande vantagem sobre os outros candidatos. Então, esse termo aqui vai ser o nosso primeiro termo. Então, nós temos lá o seguinte, o meu A1, eu vou ter A1, A2, A3. Isso aqui eu vou ter até o infinito. E esses termos são esses elementos aqui que nós vamos somar. Então, o primeiro termo é 2 elevado a menos x. Depois eu tenho 4 elevado a menos x. 8 elevado a menos x. E olha só o que eu tenho em comum entre eles. Eu tenho em comum o seguinte, que eu posso representar eles assim, ó. 1 sobre 2 elevado a x. O outro eu posso representar 1 sobre 4 elevado a x. Só que 4 elevado a x, eu posso representar esse 1 sobre 4 elevado a x da seguinte forma. 1 sobre 2 elevado a x vezes 1 sobre 2 elevado a x. Por quê? De onde que vem esse 2 elevado a x? Nós vamos fatorar o 4. 4 dividido por 2 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, o 4 ele pode ser representado como 2 vezes 2. Como eu tenho aqui 4 elevado a x na parte de baixo, então eu tenho 2 vezes 2 elevado a x. Esse x tanto está elevando esse termo, quanto está elevando esse. Então, eu posso escrever 2 elevado a x vezes 2 elevado a x. Vou poder fazer isso com 4. Então, esse 4 aqui eu vou trocar. Ele não vai ser mais 4 elevado a x. Ele agora, para mim, vai ser 2 elevado a x sobre 2 elevado a x. Tá? Então, do primeiro termo para o segundo termo, eu multipliquei por 1 sobre 2 elevado a x. Quando a gente estiver aqui no terceiro termo, que é o 2 a menos, o 8 elevado a menos x, eu vou ter 2 elevado a x vezes 2 elevado a x, né? A fração. Essa daqui representa 1 sobre 4 elevado a x. E aí eu vou ter novamente 1 sobre 2 elevado a x. Tá? Seria fazer novamente a fatoração do meu 8. Você fatorando 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Então, você tem 2 vezes 2 vezes 2. Como ele vai estar elevado a x, vai ter um x aqui para todo mundo na hora de escrever embaixo. Então, o que nós concluímos com isso? Que a razão dessa PG, certo? Nós temos aqui uma PG, onde a razão da PG é 1 sobre 2 elevado a x. Então, beleza, já temos aqui a primeira informação muito importante, que é uma PG e que a razão é 1 sobre 2 elevado a x. Agora a gente vai usar as equações. A primeira equação que eu vou utilizar é da soma de uma PG infinita. Tá? Porque como aqui a soma é uma soma infinita, ela não vai acabar nunca, né, na verdade. Então nós vamos fazer essa soma. Como que a gente vai fazer essa soma? Pegando o primeiro termo e dividindo por 1 menos a razão. Temos o primeiro termo, que é o 1 sobre 2 elevado a x. Temos a nossa razão, que também é 1 sobre 2 elevado a x. E temos o valor da soma. Então, vamos descobrir aqui. Nós vamos ter o seguinte, 1/4 vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a x, dividido por 1 menos 1 sobre 2 elevado a x. Vamos multiplicar aqui cruzado. Então, eu vou ficar com 4 vezes 1 sobre 2 elevado a x. E aqui, como ele vai multiplicar vezes 1, vai manter 1 sobre 1 menos 1 sobre 2 elevado a x é igual a 4 vezes 1 sobre 2 elevado a x. Tá? Esse que está negativo vai passar para o outro lado positivo. Então, vou ficar com 1 igual a 4 sobre 2 elevado a x mais 1 sobre 2 elevado a x. Desse lado aqui, como o denominador é igual, a gente só vai somar. Então, nós vamos ficar com 1 igual a 5 sobre 2 elevado a x. Agora, basta você multiplicar esse 2 elevado a x vezes o 1,
Então vai ficar 2 elevado a x igual a 5. Beleza, e o que eu faço a partir daqui para chegar à minha resposta? Nós temos que encontrar o valor de x. Então, para encontrar o valor de x, a gente vai aplicar o logaritmo, tá? Só que a gente vai fazer o inverso. Nós temos isso aqui, ó. Nós temos essa potência, onde nós temos aqui a elevado a x igual a b, tá? Seria isso que nós temos. E nós vamos levar lá para o logaritmo. Então, a gente vai ficar com log. Quem que é o a aqui, né? Quem que seria o a? O a vai ser a nossa base. Então, aqui vai ser 2. Quem que é o b? O b vai ser o resultado. Então, no nosso caso aqui, o resultado, certo? O resultado que nós temos aqui é 5. Então, o 5 vai vir para cá. Já colocamos o a, que vai ser o 2. Já colocamos o b, que é o 5. Quem que vai faltar? O x. Então, a nossa alternativa correta é log de 5 na base 2, que é igual a x. Então, como ele quer aqui o número real x, para o qual se tem s de x igual a 1/4, então nós temos log de 2, log de 5 na base 2. Alternativa correta, letra B. Beleza? Então, essa foi a primeira questão. Só recapitulando. Pegou uma série, observar se é PA ou PG. Ah, vi que é PG. Então, vou descobrir aqui qual que é a razão da minha PG. Se ela for uma PG, for uma sequência infinita, você vai fazer a soma de termos de uma PG infinita. E se tiver que aplicar o logaritmo, você tem que conhecer sim essa equação. Essa foi a primeira questão, a questão 11. É normal a banca usar bastante essa parte de série com PG. Então vamos para a nossa questão número 12. Questão de número 12, nós já temos uma questão envolvendo aí a parte de porcentagem, tá certo? Então vamos fazer a nossa questão número 12. O dono de uma loja deu um desconto de 20% sobre o valor do preço de venda, preço original de um de seus produtos e, ainda assim, obteve um lucro de 4% sobre o preço de custo desse produto. Se vendesse pelo preço original, qual seria o lucro obtido sobre o preço de custo? Vamos supor R$100, vai ser mais fácil de trabalhar, então temos aqui R$100. Ele disse que deu um desconto de 20%. Então, se a gente dá um desconto aqui de 20%, 20% de 100, né? 20% do próprio R$100, então nós vamos ter 100 menos 20. No caso, 80. Aí, o que ele está dizendo para mim? Ele está dizendo, olha, depois desse desconto, eu ainda tive um lucro de 4% sobre o preço do produto. Então, significa que esses R$80 corresponde a 104%, que seria os 100% do valor do produto, mais 4% que seria o lucro. Aqui é o preço do produto, PP, vou colocar, e aqui é o lucro que ele está tendo ainda. Então, aqui ele está tendo, esse produto aqui está valendo para ele 104%. O que ele está dizendo? Se vendesse pelo preço original, qual foi o preço original que nós supusemos aqui? R$100. Então, vamos supor que ele venda aqui por R$100 e nós vamos calcular aqui quanto que seria o lucro obtido. Então, o que passar de 100 aqui, nesse X, vai ser o quanto ele vai ter de lucro. Então, esse zero pode ir com esse outro zero. 8x é igual a 10 vezes 104. Então, x vai ser igual a 10 vezes 104 dividido por 8. Eu posso ir aqui simplificando, tá? Esse 104 aqui. 104 por 2 dá 52 e 8 por 2 dá 4. Posso continuar. Então, vai ficar 10 vezes 52 por 4 dá 13, né? Vou colocar aqui direto, que isso é mais simples de fazer. E 10 vezes 13, 130. Então, na verdade, se ele vender aqui pelos R$100, que era o preço original, ele vai ter um ganho aqui de 30%. Então, a alternativa correta, letra B. Sempre que falta que a questão vier sem ter o valor, suponha R$100 e veja quanto aumenta dos R$100 ou quanto diminui. No caso aí, seria 130%, deu tranquilo para fazer. Então, vamos para a próxima questão, que é a questão número 13. Então, vamos lá. Sabe-se que G é uma função par e está definida em todo o domínio da função f. E a função f pode ser expressa por f de x igual a x ao quadrado mais k vezes x vezes g de x. Se f de 1 é igual a 7, qual é o valor de f de menos 1? Então, o que é uma função par? Então, a função par, se ele fala aqui que g é uma função par,
significa que g de x ela vai ser igual a g de menos x. Eu vou dar um exemplo de função par, tá? Aqui vamos supor que você tem aqui g de x igual a x ao quadrado. Aqui nós temos uma função par. Por quê? Se nós calcularmos aqui o g de 2, por exemplo, vai ser 2 ao quadrado, que é igual a 4. Se calcularmos o g de menos 2, também teremos aqui menos 2 ao quadrado igual a 4. Então, g de x está sendo igual a g de menos x. E com esse conhecimento, nós vamos conseguir resolver a questão 13. Então, vamos substituir aqui. Ele está dizendo que o f de 1 é igual a 7. Então, nós temos aqui 7 é igual a 1 ao quadrado, mais k vezes 1 vezes g de 1. Beleza? Então, 7 é igual a 1 mais k vezes g de 1. Esse 1 está positivo, vai passar negativo. Então, vai ficar aqui k vezes g de 1. E o nosso g de 1, que é o que nos interessa aqui, vai ser igual a 6 sobre k. 7 menos 1, 6. O k está multiplicando, passa dividindo. Então, g de 1 é 6 sobre k. G de menos 1 também deve ser 6 sobre k, porque você tem aqui uma função par. Então, era esse o conhecimento que a questão estava querendo que você aplicasse. Na hora de calcular f de menos 1, o que você vai ter? Você vai ter o seguinte: f de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado mais k vezes menos 1 vezes g de menos 1. Aí nós vamos substituir aqui. Então, f de menos 1 vai ser igual a menos 1 ao quadrado dá 1, mais esse mais aqui vai ser mais k vezes menos 1, não vou multiplicar ainda. E o g de menos 1 é 6 sobre k. Você vai colocar aqui 6 sobre k. Esse k vai com esse k. F de menos 1 vai ser igual a 1. Aqui vai ficar menos 1 vezes 6 dá menos 6. Então, f de menos 1 vai dar menos 5. Alternativa correta, a letra E. Então, na questão 13, foi abordado aí o conhecimento de função par e função ímpar. Se a banca gosta desse tipo de conteúdo, eu sugiro que você dê uma lida sobre função par e função ímpar. Faz 5, 10 questões de cada um, que é para você ir afiado para a prova. Vamos fazer agora a questão 14. A questão 14 diz o seguinte: considere o conjunto A, cujos 5 elementos são números inteiros. Então, ele já está dizendo aqui que eu tenho um conjunto que tem 5 elementos que são números inteiros. Então, o conjunto A vai ter, eu vou colocar aqui A, B, C, D e E. Esses números são números inteiros. E o que é um número inteiro? O número inteiro são os números que podem ser positivos ou negativos, certo? O conjunto B é formado por todos os possíveis produtos de 3 elementos de A. Então, o conjunto B vão ser combinações de 3 elementos do conjunto A. Se B é igual a menos 30, menos 20, menos 12, 0 e 30, qual é o valor da soma de todos os elementos de A? De cara, nós temos aqui um 0. Para uma multiplicação dar 0, significa que um dos números é 0. Então, eu não sei ainda a ordem aqui, mas eu sei que um dos números vai ser 0 e a gente vai colocar nesse conjunto. Os outros números, como é que eu descubro? Eu faço a decomposição. Então, vou pegar aqui o menos 30 e vou decompor. Decompõe por menos 2, dá 15. Por 3, dá 5. E por 5 dá 1, né? Então, menos 2 vezes 3 vezes 5 dá menos 30. Então, eu tenho aqui menos 2 vezes 3 vezes 5. São 3 números inteiros. Aí, vou decompor aqui o menos 20. Menos 20 por 2, vou fazer por menos 2, dá 10. Depois, por 2, dá 5. E por 5, que vai dar 1. Então, temos aqui menos 2 vezes 5. Vou fazer com o 12 agora, a decomposição do 12. Tenho que ter todas as decomposições para poder saber quais são os números. Então, menos 12 vai ser menos 2, dá 6, 2 e por 3, que dá 1. Então, menos 2 vezes 3. E vou fazer por fim com o 30. O 30 vai ser 2, que dá 15. Depois por 3, que dá 5.
e por 5 que dá 1. Então temos 2 vezes 3 vezes 5. Quais são os elementos que estão faltando aqui? Está faltando o menos 2, então eu tenho aqui menos 2, 0. Depois eu vou ter o 2, o 3 e o 5. Esses são os elementos do meu conjunto A, que foram os elementos utilizados na decomposição. Qualquer outra enrolação tentar fazer por tentativa e erro. Não, você vai pegar o número e vai fazer a decomposição. Os resultados da decomposição é que você vai utilizar para fazer o conjunto. Aí ele quer a soma. Então, como a gente vai somar, menos 2 com 2 dá 0. O 0 não vai dar nada. Então, 3 com 5 vai dar 8. A alternativa correta aqui, letra D. Então, pessoal, agora nós vamos para a última questão, que é a questão número 15. Na questão 15, a banca cobrou o conhecimento de PA, colocou o seu conhecimento de PA à prova. Vamos trabalhar com soma, vamos trabalhar com o termo geral da PA. Só que a gente vai montar aqui todo o problema. Ele dá também aqui o seguinte, duas sequências, onde uma sequência ele chama de AN e uma sequência ele chama de BN. A sequência AN, ele me dá só o primeiro termo, ele diz que o A1 é 0 e não me dá mais nenhum termo. Na sequência BN, ele me dá o A1, fala que é 9 e fala aqui que é uma PA com a razão 4. Então, aqui vai ser 13, 17, 21 e nós vamos ter até um infinito aqui de termos, caso nós precisamos, para poder resolver a questão. Como que a gente pode calcular o A2? Tem aqui o A1, beleza, mas eu quero o A2. Nós vamos ter o seguinte, B1 é igual a A1 mais 1 menos A1. Isso aqui eu estou aplicando direto na equação que ele me deu, pois existe uma relação entre a sequência AN e a sequência BN, que é justamente essa. Como você tem o termo B1, você coloca aqui, 9 é o A2 menos 0, porque o teu A1 é 0. Então, A2 é igual a 9. Tudo bem, você tem aqui o A2. Agora, vamos ver o A3. Como que a gente calcularia o A3? O A3 você teria B2 igual a A3 menos A2, tá? Porque você sempre vai estar somando aqui mais 1. Se eu te dou aqui o B2, a soma aqui vai ser 2 mais 1, que dá o 3. Então, B2 é 13, A3 vai ser menos A2 aqui, né? No caso, 9. Então, A3, 13 mais 9, que é igual a 22. Temos aqui 22. Agora, você vai ter aqui o B3. Vou fazer até o B3. Aí já vai dar para a gente identificar a nossa sequência. Vai ser o A4 menos o A3. Então, A4 vai ser igual a B3 mais A3. Nós vamos ter aqui que o nosso A4 vai valer 17 mais, quem que é o A3? 22. 17 mais 22, 39. Tá? 39. Então, o que que a gente vai concluir aqui? Que na sequência AN, certo? Na sequência AN, o próximo termo aqui, ó, o A5, certo? O A5 é a soma aqui, ó, de B1 com B2. Quanto é que dá B1 com B2? 9 com 13, 22. B1 com B2 com B3. Agora eu estou somando B1, B2 com B3. Certo? 22 com 17, 39. Se eu quiser aqui o A5, é só eu somar com 21. Tá? Só somar aqui com B4. Então, se eu tiver aqui 39 e somar com 21, que é o meu B4, eu vou encontrar aqui o meu A5. Então, aqui seria 0 vai 1, 4, 6, 60. Como ele quer aqui o A1000, então o nosso A1000, ele vai ser exatamente a soma dos 99 termos de B. Tá? Quando eu tenho aqui o A5, eu estou somando B1, B2, B3, B4. Se eu quiser aqui o A6, eu vou somar B1, B2, B3, B4 e B5. Então, se eu quiser o A1000, eu vou ter que somar até 99. Mas esse 99 é da série BN. Tá certo? Então, a gente vai fazer esse cálculo aqui do somatório para poder resolver nossa questão. Então, onde é que a gente vai fazer isso? Eu vou apagar aqui tudo certinho e vou aplicar esse conhecimento aqui, ó, que o nosso A1000
é igual à somatória dos 99 termos do BN. Então vamos lá, vou apagar tudo para a gente ter o espaço. Então vou somar 99 termos na nossa série BN. Então vou ter o nosso B1, no caso ali ele colocou como A1, eu vou colocar tudo B. Mais o B99, 999, vezes 999, dividido por 2. Como eu não tenho B999, eu vou ter que descobrir aqui com o termo geral. Ele já usou A e B para te sacanear mesmo. Então vai ser B999 é igual a B1 mais N menos 1 vezes o N aqui vai ser o 999, tá? Então B999 é igual a 9. Aí ele me dá aqui o B1 mais 998, porque vai ser 999 menos 1, vezes a razão que é 4. Então, B999 vai ser igual a 9 mais... Vamos ver quanto é que dá aqui. 4 vezes 998. 4 vezes 8, 32. Põe o 2 e vai o 3. 4 vezes 9, 36 com 3, 39. Vai o 3. 4 vezes 9, 36 com 9, 39. E nós vamos somar 9, tá? Vai ficar 3.992 mais 9. Aqui dá 1, vai 1. 10 vai 1. 10 vai 1, deu 4.001. Então, somando 99 termos do B, nós vamos ter o valor de 4.001. Então, como isso aqui é o meu A100, A1000, desculpa, A100 não, A1000 é igual à soma de 99 termos de BN. Então, nós vamos ter aqui, quem que é o B1? 9 mais 4.001, que multiplica 999 sobre 2. Então, 9 mais 4.001, a partir de agora eu vou colocar só o A1000, vai ser 4.010 vezes 999 sobre 2. Então, aqui vai ser 2.005 vezes 999. O resultado aqui de 2.005 vezes 999 vai dar exatamente igual a 2.002.995. Essa eu vou deixar de brinde para você fazer aqui e encontrar esse resultado para que você também possa estar treinando aí a sua multiplicação. Então, vou recapitular basicamente a questão. Você tem duas sequências, tem que descobrir a sequência de uma em relação à outra. Então, os termos da sequência A são justamente a soma dos termos anteriores da sequência B. Se eu quero o A3, eu somo B1 com B2. Se eu quero o A4, eu somo B1 com B2 com B3. Então, se eu quero o A1000, eu somo os 99 termos da sequência B. E eu tendo essa soma, eu vou ter o resultado. Beleza? Eu sou o professor Thiago Gomes, espero que você tenha compreendido. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like aí, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu!